A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional. Nós estamos lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, cada dia um pouquinho e refletindo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a tua palavra. Abençoa para que seja o teu Espírito em nossas vidas nos guiando através dessa leitura, para que o Senhor nos mostre a tua vontade através dessa palavra, Senhor. Fica conosco, isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos já começar lá em Números 26, lembrando que ontem nós estávamos vendo que o povo tinha começado a se casar, o povo de Israel tinha começado a se casar com mulheres de outras tribos, e por conta disso o Senhor ficou bravo. E não só isso, eles começaram a se casar e eles começaram a se desviar dos caminhos do Senhor, começaram a adorar outros deuses. E por conta disso o Senhor trouxe o juízo sobre Israel, e uma praga em cima dele. E nós continuamos a partir disso. Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: realizem um censo de toda a comunidade de Israel de acordo com suas famílias. Façam uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão e do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: façam uma lista de todos os homens de Israel de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Ruben, o filho mais velho de Jacó. O clã Enoquita, assim chamado por causa de seu antepassado Enoque. O clã Paluíta, assim chamado por causa de seu antepassado Palu. O clã Esronita, assim chamado por causa de seu antepassado Esron. O clã Carmita, assim chamado por conta de seu antepassado Carme. Esses foram os clãs de Ruben, que totalizaram 43.730 homens registrados. Palu foi antepassado de Eliabe, e Eliabe foi o pai de Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão e com os seguidores de Corá, se rebelaram contra o Senhor. Contudo, a terra abriu sua boca e os engoliu juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. Inclusive, nós temos, se você for ver em Salmos, lá no preâmbulo dos Salmos, às vezes tem Salmos de Corá. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Simeão: o clã Gemuelita, assim chamado por causa de seu antepassado Gemuel; o clã Jaminita, assim chamado por causa de seu antepassado Jamim; o clã Jaquinita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaquim; o clã Zoarita, assim chamado por causa de seu antepassado Zoar; o clã Saulita, assim chamado por causa de seu antepassado Saul. Esses foram os clãs de Simeão, que totalizaram 22.200 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Gade: o clã Zefonita, assim chamado por causa de seu antepassado Zefon; o clã Agita, assim chamado por causa de seus antepassados Ragi; o clã Sunita, assim chamado por causa de seu antepassado Suni; o clã Osnita, assim chamado por causa de seu antepassado Osni; o clã Erita, assim chamado por causa de seu antepassado Eri; o clã Arodita, assim chamado por causa de seu antepassado Arode; o clã Arelita, assim chamado por causa de seu antepassado Areli. Esses foram os clãs de Gade, que totalizaram 40.500 homens registrados. Judá teve 2 filhos, Er e Onã, que morreram na terra de Canaã. Estes foram os clãs descendentes dos filhos sobreviventes de Judá: o clã Selanita, assim chamado por causa de seu antepassado Selá; o clã Perezita, assim chamado por causa de seu antepassado Pérez; o clã Zeraíta, assim chamado por causa de seu antepassado Zerá. Essas foram as subdivisões dos descendentes dos Perezitas: o clã Esronita, assim chamado por causa de seu antepassado Esron; o clã Amulita, assim chamado por causa de seu antepassado Amul. Esses foram os clãs de Judá, que totalizaram 76.500 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Issacar:
O clã Tolaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Tolá. O clã Puíta, assim chamado por causa de seu antepassado Puá. O clã Jazubita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazubi. O clã Sinromita, assim chamado por causa de seu antepassado Sinrom. Esses foram os clãs de Issacar, que totalizaram 64.300 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Zebulon, o clã Seredita, assim chamado por causa de seu antepassado Sered, o clã Elonita, assim chamado por causa de seu antepassado Elon, o clã Jaleelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaleel. Esses foram os clãs de Zebulon, que totalizaram 60.500 homens registrados. Os clãs de José descenderam de seus dois filhos, Manassés e Efraim. Estes foram os clãs descendentes de Manassés. O clã Maquirita, assim chamado por causa de seu antepassado Maquir. O clã Gileadita, assim chamado por causa de seu antepassado Gileade, filho de Maquir. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Gileaditas. O clã Gezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer. O clã Elequita, assim chamado por causa de seu antepassado Eleque. O clã Asrielita, assim chamado por causa de seu antepassado Asriel. O clã Siquemita, assim chamado por causa de seu antepassado Siquém. O clã Semidaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Semida. O clã Eferita, assim chamado por causa de seu antepassado Éfer. Zelofeade, um dos descendentes de Éfer, não teve filhos, mas suas filhas se chamavam Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés, que totalizaram 52.700 homens registrados. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim, o clã Sutelaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Sutela. O clã Bequerita, assim chamado por causa de seu antepassado Bequer. O clã Taanita, assim chamado por causa de seu antepassado Taã. Esta foi a subdivisão de descendentes dos Sutelaitas. O clã Eranita, assim chamado por causa de seu antepassado Herã. Esses foram os clãs de Efraim, que totalizaram 32.500 homens registrados. Estes foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Benjamim. O clã Belaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Belá. O clã Asbelita, assim chamado por causa de seu antepassado Asbel. O clã Airamita, assim chamado por causa de seu antepassado Airã. O clã Sufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Sufa. O clã Ufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Ufa. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Belaitas. O clã Ardita, assim chamado por causa de seu antepassado Arde. O clã Naamanita, assim chamado por causa de seu antepassado Naamã. Esses foram os clãs de Benjamim, que totalizaram 45.600 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Dan. O clã Suamita, assim chamado por causa de seu antepassado Sua. Estes foram os clãs de Suamitas de Dan, que totalizaram 64.400 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Aser. O clã Imnaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Imna. O clã Isvita, assim chamado por causa de seu antepassado Isvi. O clã Beriaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Berias. Essas foram as subdivisões de descendentes dos Beriaítas. O clã Eberita, assim chamado por causa de seu antepassado Eber. O clã Malquielita, assim chamado por causa de seu antepassado Malquiel. Aser teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Aser, que totalizaram 53.400 homens registrados. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Naphtali. O clã Jazeelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazeel. O clã Gunita, assim chamado por causa de seu antepassado Guni. O clã Gezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer.
o clã Silemita, assim chamado por causa de seu antepassado Silem. Esses foram os clãs de Naphtali, que totalizaram 45.400 homens registrados. Os homens registrados em Israel totalizaram 601.730, ou seja, muita gente. Lucas 2, 36, 52. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casados, e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite, em jejum e oração. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galiléia. Ali o menino foi crescendo, saudável e forte. Era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando você por toda parte. Imagina, a criança de 12 anos tinha desaparecido, eles ficaram 3 dias procurando. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer, ou seja, Jesus, naquele momento, ele já tinha compreendido qual que era a missão dele, ele já sabia que Deus era o pai dele. A Bíblia não traz qual a profundidade de conhecimento que Jesus tinha nas suas idades. Ele conta desse trecho em que ele tinha 12 anos, depois conta quando ele começa o ministério já com 30 anos, mas com todo o conhecimento, já trazendo o Sermão do Monte, já fazendo os discípulos. Então não se sabe bem como que era o conhecimento, mas aqui ele já sabia, já tinha ideia de que ele era o Salvador, porque ele já estava chamando Deus de Pai, ele já sabia que ele era filho de Deus. Então voltou com os pais para Nazaré, e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Salmo 60, do 1 ao 12. Ao regente do coral. Salmo de Davi, útil para o ensino sobre a ocasião em que Davi lutou contra Arã, Naraim e Arã-Zobá. E Joabe regressou e matou 12.000 edomitas no Vale do Sal, para ser cantado com a melodia, lírio do testemunho. Tu nos rejeitaste, ó Deus, e quebraste nossas defesas. Sobre nós derramaste tua ira. Agora restaura-nos. Sacudiste nossa terra e nela abriste fendas. Repara as brechas, pois a terra estremece. Foste muito severo conosco, teu povo, e nos fizeste beber vinho que nos deixou atordoados. Contudo, levantaste uma bandeira para os que te temem, um ponto de abrigo em meio ao ataque. Agora, livra teu povo amado, responde-nos e salva-nos por teu poder. Deus, em seu santuário, prometeu: com alegria dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha, e também Manassés. Efraim é meu capacete, e Judá meu cetro. Moabe é minha bacia de lavar. Sobre Edom limparei os pés, e darei um grito de triunfo sobre a Filístia. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Acaso nos rejeitaste, ó Deus? Não marcharás mais com nossos exércitos? Ajuda-nos com nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, pois ele pisará os nossos inimigos.
Aqui o salmista, ele reconhece que o socorro humano, aquilo que o homem poderia fazer, é inútil, mas ele ainda assim confia em Deus, ele não perdeu as esperanças, porque ele sabe que tem alguém muito maior que pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. E nós temos que ter essa confiança quando alguma coisa parece ser impossível para o homem. Isso não é impossível para Deus. Nós temos que confiar no nosso Deus, que é forte e poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos imaginar. E por fim, Provérbios 11:15. Quem aceita ser fiador terá problemas. Quem evita esse compromisso está seguro. E com esse provérbio nós terminamos a nossa leitura de hoje. Espero que essas palavras entrem no seu coração e que você continue meditando nela durante o seu dia. Vamos orar para terminar. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, de aprender mais de Ti. Abençoa para que essas palavras entrem em nosso coração e assim como semente em terra fértil, para que ela cresça e frutifique. E para que as pessoas ao nosso redor possam reconhecer, Pai, a sabedoria que vem do alto, que o Senhor faz crescer em nossas vidas quando nós meditamos e estudamos a Tua palavra. Continua conosco nos nossos dias, abençoando para que tudo que nós fizermos seja guiados por Ti, para que mesmo as coisas que são impossíveis para o homem, para que o Senhor vá à frente e cumpra, Senhor. Seja no nosso trabalho, seja nos nossos estudos, seja nos nossos afazeres, para que nós sejamos guiados por Ti e saiamos vitoriosos em tudo que fizermos. Abençoa os que estão doentes, os que estão nos hospitais, Senhor, para que o Senhor venha trazer cura, refrigério e alívio, Senhor. Para que o Senhor tome o controle e mostre para teu povo que o Senhor é Deus de milagres, o Deus poderoso. Senhor, abençoa aqueles que estão passando por necessidade, para que o Senhor abra portas, para que o Senhor traga o sustento. Continua conosco nesse dia, Senhor, nos livrando, Senhor, da tentação, nos livrando do pecado, Senhor, nos livrando dos ataques do maligno. E para que tudo que nós fizermos seja para a Tua glória. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o seu dia seja um dia abençoado, que Deus esteja com você em tudo que você fizer e que tudo que você fizer prospere. E lembre sempre que nossas atitudes são um reflexo de Deus e que nós devemos fazer tudo para honrar e para glorificar o nome do nosso Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.